pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados aqui presentes, senhores e senhoras homenageados, ao nosso presidente que precisou deixar aqui a nossa casa e a todas as pessoas que nos assistem aqui pelos canais da TV Câmara. Eu havia preparado aqui um discurso técnico, porque geralmente é isso que a gente faz, pede para a assessoria preparar um discurso técnico, mas eu fiquei com ciúmes dos meus colegas que aqui falaram e falaram com o coração aberto, então quero copiá-los aqui. E a Carla foi quem abriu aqui para nós isso, né, Carla? Deus te abençoe. O deputado Eli acabou aqui de discursar e ele disse que leu a Bíblia 8 vezes, né? Eu acho que eu ganhei do senhor 30 vezes. Escrevi 20 livros acerca da Bíblia e uma enciclopédia de 750 páginas. E quem conhece o livro sagrado sabe que ele todo se resume em um povo que precisa de liberdade e que essa liberdade é conquistada através da força, da fé e a proteção de um grande exército. Quem já leu a Bíblia Sagrada deve se lembrar que Israel sempre foi o norte para nós que somos cristãos, e embora Israel seja liberto do Egito por um legislador, que é Moisés, que era um deputado como eu e Vossa Excelência, que escreveu os 10 mandamentos, escreveu o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, que são os livros que compõem a Constituição Federal de Israel, quando estava para entrar na Terra Prometida, o cajado foi passado para um capitão, que era Josué. E foi Josué que ajudou o povo a vencer as grandes batalhas e colocar o povo dentro da Terra Prometida. Com essa pequena analogia, eu quero aqui louvar a Deus pela existência do Exército Brasileiro, das Forças Especiais e de todos os senhores e senhoras que usam essa farda. Eu fico aqui emocionado quando vejo esse parlamento com tantas pessoas de bem. Digo isso porque há 9 anos aqui nesse parlamento, só Deus sabe quantas vezes vimos algazarras, balbúrdias feitas aqui nesse mesmo parlamento por pessoas que se dizem brasileiros, mas que levantavam uma bandeira não verde e amarela, mas uma bandeira vermelha. Pessoas que tripudiavam em cima dos valores, do moral, dos bons costumes e inclusive difamando vossas senhorias que aqui estão. O Exército Brasileiro sucateado por mais de 20 anos. Eu que sou da década de 70, ainda tenho orgulho de me lembrar da minha infância, quando via qualquer pessoa de uniforme, os meus olhinhos brilhavam. E nas brincadeiras de menino, entre bandido e mocinho, eu sempre queria ser mocinho, por causa do revólver, da farda, do cap. E de repente, da década de 80, 90 para cá, desaparece o Exército Brasileiro, os policiais são tidos como bandidos no meio da rua, e o Brasil perde a estribeira. Mas de repente, parece que por força divina, pelo cansaço do povo brasileiro que não suportava mais serem humilhados, serem chamados e viver uma chacota mundial, o Brasil começa a tomar uma nova guinada. E agora temos à frente do nosso país um capitão, Jair Bolsonaro. E eu sei que todos vocês com farda devem sentir muito orgulho disso. Hoje nós temos uma nova esperança, o Brasil volta a respirar, os nossos filhos voltam a sentir orgulho da nossa pátria. Vocês andando de farda, quer seja verde, amarela, azul ou branca, por onde for, vão voltar a chamar a atenção como já está chamando a atenção. Inclusive aqui nesse parlamento nós voltamos a cantar o hino nacional. Esse ano já cantamos aqui acho que umas 45 vezes. Já voltei a decorar o hino nacional porque por um tempo havíamos esquecido a letra do hino nacional. Viramos até motivo de chacota no mundo quando pessoas, artistas foram cantar o hino nacional e erravam a letra. Erraram por quê? Porque não havia mais patriotismo, não havia mais paixão pela nossa pátria. Isso voltou. O Brasil está de novo nos trilhos certos. Os nossos filhos voltam a ter orgulho da nação. E eu, como brasileiro, como civil, tenho orgulho de ver esse parlamento mais uma vez tomado por vossas senhorias, a quem eu presto aqui minha singela homenagem e peço a Deus todos os dias que dê a vocês saúde, paz e sempre esse amor pela pátria. Obrigado por serem heróis. A Carla disse aqui, heróis anônimos, desconhecidos de nós todos, mas com certeza conhecidos pelo grande ser que criou o universo, que é o Deus eterno. Que Deus abençoe os senhores, que Deus abençoe Vossa Excelência Major Vitor Hugo e Valdir, né, o deputado Valdir, que junto com o senhor criaram esta sessão solene, e eu fico aqui muito prestigiado. Deus abençoe vocês, sucesso a todos, e como sempre diz o nosso presidente, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Um abraço a todos. Conceda a palavra para o deputado federal Boca Aberta pelo tempo de 5 minutos.
Senhor presidente, ilustre deputado Major Vitor Hugo, demais deputados, inicialmente, senhor presidente, eu agradeço a Deus pelo privilégio de reiteradas vezes vir em sessões solenes, sempre defendendo a ordem pública, sempre defendendo as Forças Armadas. Nunca fui militar, mas sei da importância que tem um país quando valoriza aqueles que o defendem. Eu tentava me recordar, senhor presidente, de uma expressão bíblica, um livro que já li 8 vezes, 7 individualmente e a 8ª com a minha família, de algo que parecesse com aquilo que faz as forças especiais. Eu me lembrei de um texto de Eclesiastes que diz: tudo que vier às tuas mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças, meu querido irmão Marcos Feliciano. Mas eu me recordava de outro texto interessante, que o senhor conhece muito bem como preletor internacional e eu intermunicipal, somos irmãos. Eu me lembrava de um texto de Elias, que havia vencido uma das maiores guerras de Israel, quando defendia o culto a Deus, quando defendia a ordem e quando defendia os princípios da família do povo hebreu ou do povo israelita do Reino Norte. E ele se esconde numa caverna, guerreiro valente, tinha no seu sangue a determinação, mas ele foi à exaustão depois de tanto triunfo. E de repente passa por aquela caverna, a Bíblia registra, ele passa a noite, de repente passa um vento forte, que ele imaginou que seria o fim, e que sai imaginando que teria que desistir de tudo nos dias que viriam. Depois do vento forte vem um terremoto e as pedras caíam e ele escondido. Depois desse terremoto, um fogo que consumia tudo e ele ali estava. Deus havia determinado que ele saísse daquela caverna, que até a palavra se confunde com caserna. São coisas distintas. Mas depois dessa noite escura, depois desse vento forte, do terremoto, depois do fogo, a quietude apareceu para a segurança e a alegria da alma dele. Talvez os senhores que defendem tão bem um Brasil que não é vermelho nas cores da bandeira, mas um Brasil que é verde, um Brasil que é amarelo, um Brasil que é azul, um Brasil que traz a nós outros, nós brasileiros, a certeza de que esse torrão pátrio efetivamente é a nossa alegria e o nosso pedaço de chão que Deus nos concedeu. E os senhores, às vezes, a custo da própria vida, até porque, de alguma forma, a morte faz parte da vida, não é o inverso. Para defender milhões de brasileiros de norte a sul e de leste a oeste, em momentos de crise como vivia a alma desse ilustre irmão, profeta Elias, de forma determinada, de maneira firme, com estratégias possíveis, sob o comando de alguém, tem que se colocar do lado de fora para garantir a paz, a tranquilidade de todos que os senhores representam em momentos de embate. O que é que eu poderia dizer então? É que eu me orgulho de fazer parte de um país que tem um exército em que as próprias cores daquilo que fazem em combates, que o próprio histórico de luta em períodos pretéritos
que o preparo perceptível nas movimentações que fazem dá a vocês brasileiros e a nós outros que não somos das Forças Armadas a certeza de que em momentos de crise, se porventura vier, o eterno arquiteto da criação dará a vocês a força necessária para não se esconderem dentro da caserna ou da caverna, em outras palavras, mas para saírem para fora, vivenciar momentos parecidos com fogo, com terremoto ou com vento que sobra forte, para o fim de tudo, dar a quietude para esse Brasil brasileiro, para esse Brasil da brasilidade, para esse Brasil, como já disse, verde, amarelo, azul e branco. Essa coisa linda que cantávamos nos colégios e assistíamos às matérias de OSPB, Organização Social e Política Brasileira, num tempo bom de nosso país, que vai se refazendo numa visão diferenciada do nosso presidente da República, pela força da família brasileira e pela ajuda do Deus que é maior do que todos nós. Muito obrigado. Bom, gostaria de registrar também a presença dos generais de divisão, General Madeira e General Ronald, e também do Coronel Elcio,